Domingo, 24 de novembro. Exclusivo, o Fantástico começa com os áudios da investigação de uma trama golpista revelada esta semana. Tem que debater o que vai ser feito. Força aqui de preto. Mensagens trocadas entre militares de alta patente que planejavam tomar o poder no país depois das eleições de 2022. Vamos nessa, tô pronto. Força. Segundo a Polícia Federal, uma conspiração para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Neste corredor ficava o gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Federal, no fim de 2022, conspiradores prepararam neste gabinete uma investida contra a democracia brasileira. Mário Fernandes, general da reserva e número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, usou a impressora do gabinete. E o que surgiu, revela a investigação, foi uma trama de morte para dar um golpe de Estado. O plano, punhal verde e amarelo. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. A investigação afirma foi Mário Fernandes quem elaborou o documento. Levou no mesmo dia uma cópia até o Palácio da Alvorada, onde estava o então presidente Bolsonaro. A data, 9 de novembro de 2022, 10 dias depois do segundo turno da eleição, vencida por Lula. O plano previa estratégias militares, o uso de coletes à prova de bala e o tipo e a quantidade de armas necessárias para ação contra autoridades que só se movimentam com carro blindado e segurança policial. Como uma metralhadora assim que dispara 800 tiros por minuto. Um lança-granada com 4 granadas que atinge alvos a 400 metros de distância. E um lança-rojão que consegue parar até um tanque de guerra. O planejamento cita 3 alvos de assassinato com codinomes: Jeca, Joca e Juca. Para a PF, Jeca é o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Joca, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A polícia ainda não sabe quem é Juca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido no documento, nem é citado nominalmente. Mas os investigadores afirmam que ele era o principal alvo. O ministro poderia ter sido vítima de sequestro, prisão arbitrária e até assassinato, segundo a PF. Além do general da reserva, Mário Fernandes, a PF diz que o planejamento também teve envolvimento direto de outros militares de alta patente. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos. Mário Fernandes se mostra exaltado em várias conversas, fala dezenas de palavrões. Tá na cara que houve fraude, pô. Não dá mais pra gente aguentar esta p... Tá f... Nesse áudio de 4 de novembro de 2022, ele alega sem provas que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a Mário Fernandes e oficiais do Exército responderam assim: Tô pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu tô pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. A Polícia Federal diz que o plano punhal verde e amarelo detalha as estratégias do ataque ao ministro Alexandre de Moraes, como a realização de um levantamento prévio da movimentação dele, com horários e itinerários, e das agendas oficial e pessoal. O plano também estipula a demanda, a quantidade de pessoas necessárias para o atentado. No mínimo, 2 equipes com 2 homens cada, e outras 2 com 1 homem. E um telefone descartável para cada uma dessas 6 pessoas. Segundo a Polícia Federal, um dos 6 responsáveis pela execução do plano é o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, integrante dos Kids Pretos, um grupo de operações especiais do Exército. A investigação revelou que os executores do plano tinham um grupo no aplicativo de mensagens chamado Copa 2022. Que compraram chips de celular em nome de outras pessoas e, para dificultar ainda mais a identificação, se chamavam por países: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. E que Japão
era o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. De acordo com a Polícia Federal, o primeiro alvo do ataque seria Alexandre de Moraes. Na época, ele era presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e, segundo a PF, passou a ter os passos monitorados pelo grupo. Por exemplo, no dia 23 de novembro, das 6h19 da tarde até 10h30 da noite, Rafael ficou perto da residência funcional do ministro. No dia seguinte, 24 de novembro, Rafael Martins de Oliveira se envolveu num acidente nesse trecho da BR-060. Tinha chovido e a pista estava escorregadia. Um carro bateu na traseira do veículo do militar. Nada grave, mas o que o motorista que provocou o acidente não imaginava é que o nome dele apareceria nas investigações. No local do acidente, o militar tirou esta foto que mostra a carteira de habilitação do motorista, alegando que precisava da imagem para acionar o seguro. Os dados desse documento serviriam para registrar um dos chips de celular usados no monitoramento do ministro. A fraude passaria despercebida se não fossem esses dedos que aparecem na foto. O sistema, ele nos trouxe um rol de candidatos, então à medida que o papiloscopista foi realizando a comparação morfológica, ele chegou na identificação daquela impressão digital. Era mesmo de Rafael Martins de Oliveira. As investigações concluíram que foi assim, usando um telefone em nome de alguém que não tinha nada a ver com a história, que o militar partiu para o passo seguinte do plano. Era dezembro de 2022. Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro estavam concentrados em frente a quartéis do Exército. Muitos pediam um golpe de Estado. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. E o general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Então, me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Num outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Não fica claro que ação seria essa. No dia 12 de dezembro, data da diplomação, manifestantes tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. 15 de dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, nesse dia, as mensagens trocadas entre os integrantes do Grupo Copa 2022 demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações para prender Alexandre de Moraes. A investigação mostra que 2 homens estavam parados neste estacionamento, no Parque da Cidade, em Brasília. O horário, 8h33 da noite. A cerca de 7 quilômetros dali, próximo ao STF, estava o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Ele avisa, estou na posição. Um outro estava perto da residência do ministro Alexandre de Moraes. Às 8h57 da noite, um integrante do grupo escreve: tô perto da posição. Vai cancelar o jogo? Segundo a PF, o homem que estava no comando da ação dá a ordem: abortar. Naquele dia, a sessão do Supremo terminou mais cedo, o que pode ter atrapalhado o cerco ao ministro Alexandre de Moraes. E uma nova informação apurada pelo Fantástico pode explicar por que a ação não foi concluída. Nesse mesmo dia, segundo investigadores da PF, o então comandante-geral do Exército foi até o Palácio da Alvorada para uma reunião com o presidente Bolsonaro. E o resultado dessa conversa pode ter interferido no plano golpista.
Marco Antônio Freire Gomes foi o comandante-geral do Exército entre março e dezembro de 2022. Ele disse em depoimento à PF que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada e que sempre deixou claro que não participaria de qualquer ato para reverter o processo eleitoral. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela pra virar o jogo, cara? Democrata é o... A impressora do gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República volta a funcionar contra a democracia no dia 16 de dezembro. Segundo as investigações, o general Mário Fernandes imprimiu esta minuta num papel timbrado da presidência, com um carimbo secreto, bem grande estampado. São as diretrizes para a criação, nesse mesmo dia, de um gabinete institucional de gestão de crise, formado em sua grande maioria por militares. Para a Polícia Federal, esse é mais um indício de que estava em curso um golpe de Estado e o chamado gabinete de crise governaria o país até a realização de novas eleições, mas sem data para acontecer. Então, meu amigo, partir pra cima, apoio popular é o que não falta. Um abraço, Caveira. Força. O plano para matar autoridades diz o seguinte sobre Jeca, que para a Polícia Federal trata-se de Lula. Considerando a vulnerabilidade do seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química, remédio que lhe cause um colapso orgânico. A investigação apontou que o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos, passou ao grupo que planejava o golpe de Estado informações sobre a equipe de segurança e a localização de Lula. No dia 13 de dezembro, um dia depois da diplomação do presidente eleito, Vladimir mandou esse áudio. Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá. Essa tem que virar logo, não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa, tô pronto. O plano Punhal Verde e Amarelo fala o seguinte sobre Joca, que seria o vice-geral do Alckmin. Considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. A Polícia Federal não tem dúvidas. O plano propõe os assassinatos de Lula e Alckmin. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin não deu certo, nós estamos aqui. A investigação afirma a organização criminosa tentou criar um ambiente propício para o golpe de Estado. E que os fatos investigados levaram ao dia 8 de janeiro de 2023, quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. Na terça-feira passada, 5 pessoas foram presas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Entre elas, o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira e o policial federal Vladimir Matos Soares. Na quinta-feira, a Polícia Federal encerrou a investigação sobre a tentativa criminosa de manter Jair Bolsonaro no poder. 37 pessoas foram indiciadas e nessa lista também constam os nomes de Mário, Rafael e Vladimir. O indiciamento também incluiu o general Braga Neto, candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. Uma das acusações, participação deles numa reunião em 12 de novembro de 2022, na casa de Braga Neto. Segundo a PF, o assunto foi o plano Punhal Verde e Amarelo. A defesa de Braga Neto repudiou o que chamou de indevida difusão de informações relativas a inquéritos. Ainda na quinta-feira, Mauro Cid prestou um novo depoimento ao STF. O ministro Alexandre de Moraes confirmou a validade do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, firmado em setembro do ano passado, e considerou que ele esclareceu as omissões e contradições apontadas pela Polícia Federal. A defesa disse que o ex-ajudante de ordens continua em liberdade sob a condição de não sair de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi indiciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Durante a semana, ele reproduziu trechos de uma entrevista que deu ao site Metrópolis.
disse: o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta com os acontecimentos, os últimos acontecimentos bombásticos, com prisões de generais de 10 estrelas hoje aqui no Brasil que tentaram armar contra a vida de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Se você não tá sabendo, senta que eu te conto, cremosa. Polícia Federal prende policial e 4 kits pretos em ação sobre tentativa de golpe e plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Um dos presos trabalhou na presidência da República no mandato de Jair Messias Sattanaro. É mais uma daquelas enormes coincidências das pessoas ligadas à morte de Marielle Franco e tantos outros atentados que envolvem todo mundo que está ao lado do Sattanaro. Menos ele, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Mandados foram autorizados por Moraes no inquérito sobre golpe que deve ser concluído nas próximas semanas. A organização criminosa descoberta hoje, dia 19 de novembro de 2024, planejou o golpe de Estado após as eleições de 2022. Segundo as investigações, o grupo com 4 militares e 1 policial federal planejaram matar os já eleitos presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também Alexandre de Moraes. A operação contra-golpe foi autorizada no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado dos atos antidemocráticos. Um dos presos, ex-secretário executiva da Secretaria-Geral da Presidência do governo de Satã, que está hoje locado junto ao deputado e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A casa caiu também para outra pessoa, Kraus, o general de brigada Mário Fernandes na reserva, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e Rafael Martins de Oliveira, o policial federal Vladimir Matos Soares. E todo este plano diabólico foi discutido, segundo Mauro Cid Patrick, que entregou a cabeça da geral na delação premiada. Tudo isso foi acordado dentro da casa do Braga Neto, que era o ex-vice-presidente de Sattanaro. A casa caiu para todo mundo e agora é só contar os dias e horas para a prisão do mandante de todos estes crimes. E vou dizer mais uma coisa. Escrevam isso que eu estou falando hoje, dia 19 de novembro de 2024. Cláudia Cremosa, eu fui ao cinema para assistir Ainda Estou Aqui. Chorei muito, saí aos prantos, impactada, muito emocionada com um dos maiores, melhores filmes que eu já assisti na minha vida, que vale a pena cada segundo. É a coisa mais linda, uma obra-prima do Walter Salles, que merece sim ser indicado diversas vezes ao Oscar, e todos os que atuaram ali. Agora eu vou falar uma coisa, eu não sei o que estão esperando ainda para colocarem detector de metais nos cinemas. Presta bem atenção, porque pode sim ter esses desequilibrados, golpistas e terroristas como o Homem-Bomba entrar no cinema e fazer uma tragédia com as pessoas que estão assistindo esse filme por conta do boicote da direita. Medo. Atendendo o pedido de um rebanho que veio nos comentários reclamar do vídeo de Titia Zambelli, eu trouxe aqui a prova. Vocês disseram, não, mas ela nunca passou pelo papel desse, não, mas ela nunca falou essas palavras. Pois eu trouxe para provar. Vocês sabem que eu sou dessas, né? Eu só vivi do FBI. Então se eu falei, é porque eu tenho como provar, viu? Bora ver o vídeo aí. Tchau, pistoleia. Vai pra cadeia, mamar do teu presidente genocida. Pedi pra senhora evitar isso aqui na CPMI. Então, assim, eu tô lhe concedendo a palavra com todo respeito, mas isso aqui não dá de se falar pornografia. Não, tudo bem. Acho que, por favor, contenha a sua fala. Não, respeite esse ambiente. O deputado Zambelli mandou o deputado Duarte tomar naquele canto aqui, há pouco tempo. Isso não é comportamento de uma parlamentar. Janja da Silva jamais poderia ter se comportado da maneira como se comportou. Como uma pessoa sem modos, com linguajar baixo, de baixo calão. Gadaiada, cidadã de bem, conservadora. É por isso que a gente não tem esse negócio de ser santinho, nem conservador. A gente fala e fala com vontade mesmo, viu? Beijinho no chifre, gadaiada. Deputado bolsonarista expulso do próprio
clube de tiro. Achou a notícia quase que inacreditável? Não, pode acreditar porque é real. Eu já começo esse vídeo te pedindo para se inscrever na nossa página, dar essa moral, para a gente crescer cada dia mais e trazer novas informações para vocês. Bom, queridos, esse deputado bolsonarista do PL de São Paulo foi expulso do próprio clube de tiro, onde ele supostamente enganou os sócios e deu cursos para menores, o que é proibido, né, gente? Não sabe de quem eu estou falando? O nome dele é Paulo Bilinski. Não sabe ainda? É esse aqui, gente. Olha para isso. É esse. Delegado da Polícia Civil, e agora não faz parte mais do quadro de sócio do próprio clube. E eu te falo, situação constrangedora, tá, gente? Ó, Bilinski é um dos fundadores da Puma Tactical, clube de tiro na zona sul de São Paulo, do qual ele foi expulso pelos próprios sócios. O caso dele foi parar no Tribunal de Justiça do Estado. Em decisão favorável aos outros donos de estabelecimento, o tribunal determinou a exclusão do parlamentar do quadro societário da empresa. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. Gente, eu confesso para vocês que quando eu trago essas informações de bolsonarista, me dá um certo prazer. Por quê? Porque são pessoas que simplesmente acham que são donos da verdade, acham que são os maiorais e os melhores. E aí, eu quero deixar para vocês aqui algo também meio que diferente. Percebam que a gente, em muitos casos, né, costuma condenar clubes de tiro, né, sem ao menos saber realmente como funciona, como não funciona. E às vezes a gente acaba falando sem saber. Mas se vocês perceberem o que aconteceu nesse clube de tiro aqui, os outros sócios, que muito provavelmente era conhecido dele, não aprovou a presença de menores, não aprovou a forma do deputado bolsonarista trabalhar. E o que eles fizeram? Expulsaram eles. E aí, gente, nós temos que aplaudir esses outros sócios, que muito provavelmente trabalham com seriedade. Então existe sim clubes de tiro sérios, onde realmente pessoas aprendem a praticar, né? No caso, tiro, onde pessoas vão ali para aprender a se defender, ou até mesmo pessoas que trabalham nessa área da segurança. E esses sócios do deputado não aprovou nada do que ele fez, né? E na verdade ele, como parlamentar, deveria dar o exemplo e não deu. Como pode? Ele simplesmente dar cursos para adolescentes, né? Até 16 anos. Isso é inaceitável, né? Acho até que um caso como esse deveria ser levado para a Câmara, onde o presidente da Câmara olhasse e procurasse saber o que deputados andam fazendo por aí. Eu quero chamar a atenção para vocês, não quero saber se é bolsonarista, se é petista, mas são vocês, somos nós, que pagamos os salários desses homens aqui. E aí a gente paga para quê? Para isso. E quando acontece um fato como esse, o que a sociedade faz? Nada. Alguns aplaudem, outros ficam chateados, no mais, nada. Então as pessoas que votam em deputados, em qualquer parlamentar que seja, precisa cobrar esse parlamentar. E aí, no caso, o caso foi parar na justiça. E ele simplesmente perdeu na justiça. Ou seja, um deputado federal que usou o artifício que não deveria, perde causa na justiça e nada é feito. Nada. E cadê os bolsonaristas para poder falar sobre isso? Porque até então ninguém sabia de nada. Agora nós ficamos sabendo que existiu um processo. A gente não sabia. E a questão que fica é isso. É um caso muito grave. É um caso sério. Mas nada é feito. Então, gente, vou te pedir mais uma vez para se inscrever na nossa página, tá? Para a gente ter mais seguidores, mais alcance e que a gente possa realmente trazer novas informações,
novas notícias, né? E que vocês fiquem antenados em tudo aquilo que está acontecendo no Brasil e também no mundo, ok? Então... Jovem, não é lá uma grande novidade a gente ter as Forças Armadas planejando golpe e buscando neutralizar comunistas ou qualquer coisa que eles encontrem pelo caminho do próprio poder. É claro que quando a gente encontra aí um plano para neutralizar Lula, Alckmin e também o Alexandre de Moraes, isso choca um pouco. Mas de fato, gente, o que impediu o golpe não foi a falta de coesão nas Forças Armadas, e sim a falta de coesão da burguesia brasileira dependente do imperialismo. E obviamente Flávio Bolsonaro, rachadinha, o homem que multiplica dinheiro, já foi falar que por mais que seja repugnante planejar neutralizar alguém, isso não é crime, que isso é bobagem, não, esquece isso. Para o Flavinho não tem nada demais. O que será que o Flávio acha daquela cena do pessoal jogando futebol com a cabeça do pai dele? Como nenhum bolsonarista vai chegar até aqui, eu trouxe o professor Florestan Fernandes para falar uma questão sempre importante. O professor Florestan Fernandes, no livro A Revolução Burguesa no Brasil, Ensaios de Interpretação Sociológica, um livro maravilhoso, que todo mundo tinha que ler, ele vai falar sobre a formação social brasileira. E lá vai colocar que no nosso mecanismo de formação, na nossa forma de identificação do capitalismo dependente e, portanto, da revolução burguesa, não houve uma participação democrática e popular. Portanto, o equilíbrio entre coerção e consenso, ele não existe, pendendo sempre para a coerção em relação ao consenso, ou seja, a forma repressiva em relação à legitimidade da nossa democracia, formando-se, portanto, uma autocracia. E é justamente nesse mecanismo, que depende sempre muito mais da coerção do que do consenso, que a gente tem um destaque muito significativo das Forças Armadas, dos militares, das forças repressivas. Esses caras têm muito poder justamente por isso. E não vai ser uma tentativa de golpe dessa que vai acabar com o poder deles, porque isso é estrutural da nossa formação. Florestan Fernandes, jovem, leia, Bolsonaro, vá tomar no... E o maluco da Serra Elétrica não resistiu ao discurso do presidente da República do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Estou me referindo de forma bem formal, porque como vocês sabem, eu estou brigado aí com o presidente. Não vou mais chamar de Papai Lula, não vou mais puxar saco, porque ele deu uma bronca na nossa primeira-dama para defender um gringo sem vergonha, o bilionário Kiko dos Foguetes, e eu não gostei, por isso eu tô brigado com ele. Por isso, vou só trazer aqui a notícia, ler o que é que tá dizendo aqui a notícia aqui sem puxação de saco. É o seguinte, a matéria aqui no portal UOL. De última hora, a Argentina aderiu à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do governo Lula lançada na cúpula do G20, mas apenas após o início oficial pelo petista. O presidente da Argentina, Javier Milei, saiu do hotel às 10h15 da manhã para o evento que estava marcado para as 10 horas. A decisão da Argentina foi posterior à oficialização da aliança por Lula. O petista fala em 81 países no anúncio da iniciativa. A aliança conta agora com 148 membros fundadores, incluindo 82 países, a União Africana, a União Europeia, 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras internacionais, 31 organizações filantrópicas e não governamentais. É isso aí, essas são as notícias aí do G20 que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, organização aí do governo Lula, com a presença de diversos líderes, os principais líderes mundiais estão vindo para o Brasil, né, pessoal, participar aí do G20. Então é isso aí, pessoal. Você que trabalha na escala 6x1, preste muita atenção nesse vídeo. Vamos acompanhar aqui comigo quantos dias trabalharam alguns dos deputados federais que estão dizendo no Congresso Nacional que não pode acabar com a escala 6x1, senão o Brasil vai quebrar. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aqui no meio do mês de novembro, 11º mês do ano. Já tem mais de 300 dias e você já trabalhou muitos desses mais de 300 dias. Vamos começar aqui pelo Maurício do Vôlei. Eu tenho que mostrar o rosto dele, porque se eu não mostrar, você não sabe nem quem é, não é verdade? Do PL de Minas Gerais. Trabalhou 90 dias, 3 meses do ano, parabéns pra ele, ó. Teve 214 folgas e 18 faltas, porque as folgas já estavam poucas. Outro grande achado da extrema-direita nas últimas eleições, Nelson Barbudo, do Mato Grosso, PL do Mato Grosso, trabalhou
incríveis 68 dias, 238 dias de folga e 16 faltas. Ricardo Salles, aquele que passa boiada no meio ambiente, esse você conhece, trabalhou incríveis 115 dias e folgou 162, mais da metade do ano. Parabéns para ele. Mais 39 dias de faltas. Mais um grande político da extrema-direita, Hélio Lopes, do PL, do Rio de Janeiro. Por que ele ganhou para deputado federal? Porque é amigo do Bolsonaro. Ótimo, é assim que a extrema-direita elege. Trabalhou incríveis 83 dias no ano inteiro de 2024, 208 dias de folga, 25 faltas ainda. Esse aqui é sensacional. Tiririca, se você não sabe, ele continua sendo deputado federal. Saiu de uma origem pobre e hoje se bandeou pro lado da extrema direita. PL de São Paulo, trabalhou incríveis 68 dias no ano inteiro. 68 dias, 200 dias de folga, 218, 30 faltas. Mário Frias, o nosso ator da malhação que temos no Congresso Nacional, 86 dias trabalhados, incríveis 86 dias, 219 dias de folga, 11 faltas. Celso Russomano, muito conhecido do pessoal de São Paulo, 100 dias trabalhados e 195 dias de folgas, mais 21 dias de faltas. Tá enganando o cliente? Pode chamar o Procon? Acho que sim. Carla Zambelli, muito conhecida da extrema-direita, aquela que estava articulando o golpe com o Bolsonaro, incrivelmente continua solta até hoje. 101 dias trabalhados, 211 dias de folga. Esse é um excelente exemplo de dinheiro bem gasto. E mais 4 faltinhas que não pode faltar. Gustavo Gayer, o youtuber que é bastante conhecido nas rodovias de Goiás. Se você sabe, sabe. Eu não posso dizer o que ele fez na realidade, senão o vídeo até cai. 99 dias trabalhados, 180 dias de folga, 12 dias de faltas justificadas e mais 21 dias de faltas injustificadas. Estamos chegando ao fim da nossa lista com o chupetinha de milícia e depois tem mais um, calma, não sai do vídeo ainda não. 107 dias de dias trabalhados e 179 dias de folga. 12 faltas e mais 18 não justificadas. E pra finalizar, Dudu Bostanáguas. 80, incríveis 80 dias trabalhados, 209 folgas, 19 faltas justificadas e mais 8 faltas não justificadas. Essas são as pessoas que hoje no Congresso Nacional dizem que o trabalhador não pode ter no mínimo 2 dias de folga. E você continua votando nessas pessoas? Eu acho que na próxima eleição, acho que não, né? Galera, o presidente Lula manda bem demais. Hoje na cúpula do G20, sob a liderança do Brasil do presidente Lula, foi lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, um documento assinado por 81 países de início, só que o presidente Lula dobrou o presidente argentino Javier Milei, que o seu povo lá na Argentina está passando fome, e também assinou. E agora são 82 países que fazem parte da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O presidente Lula fez um discurso emocionante, um discurso muito forte, chamando a atenção dos líderes das maiores economias do mundo para o fato de que o mundo está crescendo, mas que as pessoas, especialmente as mais pobres, não estão recebendo parte desse crescimento. Também chamou a atenção para a questão dos conflitos. Trouxe um trecho para vocês, peço que assistam e compartilhem, porque dá orgulho ver um estadista dessa grandeza discursar. Acompanhe. O mundo voltou a crescer, mas a riqueza gerada não chegou aos mais necessitados. Sim. Não é surpresa que a desigualdade fomente ódio, extremismo e violência. Sim. Nem que a democracia esteja sob ameaça. A globalização neoliberal fracassou. Sim. Em meio a crescentes turbulências, a comunidade internacional parece resignada a navegar sem rumo por disputas hegemônicas. Permanecemos à deriva, como se arrastados por uma torrente que nos empurra para uma tragédia. Mas o confronto não é uma fatalidade. Negar isso é abrir mão da nossa responsabilidade. Como sempre, o presidente Lula está coberto de razão. O mundo está crescendo, mas as pessoas mais pobres não estão sentindo. Tanto é verdade que o número de pessoas que passam fome no mundo hoje passa dos 700 milhões de pessoas. O presidente Lula mostrando que o Brasil não tem mais complexo de vira-lata, que o Brasil está pronto não só para sediar eventos da magnitude do G20, como também para ser protagonista nas discussões dos grandes temas da humanidade. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir. E quem está com Lula, comenta aí. Lula líder mundial. Tamo junto.
Tribunal Penal Internacional acaba de emitir mandados de prisão para Benjamin Netanyahu e líder do Hamas por cometerem crimes de guerra, indução à fome e extermínio de povo. Esse mandato foi enviado para 124 países signatários, incluindo o Brasil. O que isso significa? Significa que qualquer um desses países se comprometem a prender qualquer um dos dois se pisarem em território nacional. Apenas Rússia e Estados Unidos não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. E o governo de Israel entrou com um recurso, mas foi negado por unanimidade por todos os juízes que também expediram o mandado de prisão alegando crimes de guerra contra a humanidade. Gente, vamos aguardar, né? Urgente, pessoal. O Tribunal de Haia emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e o ex-ministro de Israel. Ambos são acusados de crimes de guerra relacionados às ações militares conduzidas em territórios palestinos. Acusações de violações graves dos direitos humanos, ataques indiscriminados contra civis, que a gente vem denunciando já há muito tempo, e outros crimes que são classificados como crimes contra a humanidade. Não sei se vocês se lembram quando Carla Zambelli falou que o Tribunal Penal Internacional de Haia estaria aqui no Brasil e teria constatado que as eleições teriam sido fraudadas por Lula. Tudo mentira, isso não é papel do Tribunal Penal Internacional de Haia, e também eles não estariam aqui para ver questões eleitorais. Tudo isso para justificar a tentativa de golpe. Tudo isso para alimentar os delirantes anseios de tomada do poder. Isso intensifica a pressão sobre Israel e a nossa imprensa poderia agora fazer aquilo que ela recomendou ao PT, que era fazer um exame de consciência, né, uma autocrítica em relação ao exposto. Agora vocês poderiam fazer essa autocrítica, porque quando o Lula se colocou em relação a essa guerra enquanto algo covarde, um verdadeiro assassinato em massa, ele falou com outra palavra que a gente não utiliza aqui porque, por incrível que pareça, o YouTube censura. Vocês poderiam agora fazer uma autocrítica e se desculpar perante o Lula. Ele estava certo mais uma vez e vocês estavam conduzindo a opinião pública de maneira descarada, sórdida, porca, imunda. E quando nós, progressistas, nos colocamos contra esse ataque à Palestina da maneira como foi feito, vocês nos acusaram de tantas coisas, né? Mas foi um ataque covarde. Assim como todo ato terrorista, como, por exemplo, o Hamas, ao fazê-lo diante de Israel, também é algo covarde. Sempre um ataque terrorista é covarde. E por falar em ataque terrorista, vocês bolsonaristas, sempre colocaram que nós da esquerda estaríamos a favor do ataque do Hamas. Como pode ficar a favor de um ataque terrorista? Não, nós nunca estivemos. Começa por aí. E agora, com esse ataque terrorista que foi provocado em Brasília contra o STF, vocês não se postam da mesma maneira, né? Vocês têm dois pesos, duas medidas, vocês são bastante contraditórios. O bolsonarismo se pautou em técnicas terroristas, inclusive quando da invasão da Polícia Federal. Foram explosões, foi um ataque terrorista também, que eles já estavam sabotando o futuro governo que havia ganhado as eleições. Vocês condenaram tanto o ataque do Hamas, né? E o que vocês têm a dizer sobre Bolsonaro tentar matar Lula, Flávio Dino, Alexandre de Moraes? Ele queria fazer um strike, né? Ele queria matar todos de uma vez, Alckmin. A verdade é que nós tínhamos um governo de assassinos. Flávio Bolsonaro até falou, pensar em matar não é crime. Não, teu pai não pensou em matar. Teu pai organizou uma equipe
foi uma organização criminosa, uma ORCRIM. Só por aí já é crime, só essa formação já é criminosa. E houve atos preparatórios. Eles ficaram de tocaia. Um dos atiradores disse estar a postos, falando para que as outras pessoas também estivessem a postos. E o interveniente na agenda de Alexandre de Moraes salvou sua vida. Não o mataram porque ele ali não passou. Então, por um motivo de força maior, eles suspenderam o assassinato de Alexandre de Moraes. Mas a tentativa foi posta. Pararam para pensar. Nós tínhamos um assassino em série, porque na pandemia ele se mostrou um assassino em série. Ele assassina as pessoas para se manter no poder, se for necessário. É ladrão, é corrupto e é um golpista. Não podia ser pior. A escolha de um líder para a nação não podia ser pior. Bolsonaro se mostrou com isso, e todos os arredores que o cercavam também se mostraram bandidos. Eram bandidos. Muita gente chamava Lula de ladrão e puseram um assassino, ladrão, corrupto, golpista, incompetente. Ser incompetente não é crime. Mas era um cardápio completo. É muito bom ver que a justiça está se fazendo, que os bandidos estão indo rumo à cadeia. E nós estamos aqui muito felizes. Vamos comemorar. Não estranhe, eu cortei o cabelinho e vim dar continuidade ao nosso vídeo. Também que acaba de chegar nas agências importantes que disse o seguinte: o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e contra o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. A corte emitiu ainda outro mandado contra uma liderança do Hamas. Segundo o tribunal, existem indícios razoáveis de que Netanyahu e Gallant cometeram crimes. Para a corte, eles teriam usado até mesmo a fome como arma de guerra. A corte afirma ainda que Israel não precisa reconhecer a jurisdição do tribunal. Isso porque Israel não integra a corte. Vamos seguir acompanhando essa história bem de perto. Plantonistas, me respondam uma coisa. Só eu percebi que essa âncora tá triste com a notícia ou é impressão minha? Coloque aí nos comentários. Parece que ela tá indo pro enterro. Como se fosse uma má notícia, a gente aqui comemorando. Netanyahu preso é uma beleza. É outro assassino que tem que ir pra cadeia. E ela tá triste. Ou ela tá fazendo essa cara pra agradar a família Marinho, os donos do canal? Não deu pra entender, viu? Ela está com uma voz de velório. Já começa pelo destaque internacional, porque o Tribunal Penal Internacional acaba de pedir a prisão do primeiro-ministro de Israel. É por isso que Beatriz Ferretti já está por aqui com a gente para trazer todos os detalhes em relação à situação, de fato, de Benjamin Netanyahu, agora com esse decreto, esse pedido de prisão. Bom dia, Beatriz. Tudo bem, Regina? Bom dia a você que nos acompanha. Uma decisão que acaba de ser anunciada e envolve não apenas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas também Yoav Gallant, que é o ex-ministro da Defesa do país, além de 3 lideranças do Hamas. Esse pedido de prisão acontece por crimes de guerra, de acordo com o TPI, o Tribunal Penal Internacional com sede em Haia. E acontece, segundo essa decisão, porque Israel, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tem utilizado a fome como uma arma de guerra e diz que Israel direciona intencionalmente ataques contra a população civil na faixa de Gaza. Trata-se, portanto, de um desdobramento da guerra entre Israel e Hamas que a gente acompanha há 1 ano e 1 mês. Uma guerra que já deixou mais de 44 mil palestinos mortos e sitiou o enclave palestino onde vivem um pouco mais de 2 milhões de pessoas. Essa daí tá mais animadinha. Não há por que ficar triste, é uma notícia muito boa. É outro assassino na mesma linha extremista, fascista, de Bolsonaro, Milei e tantos outros.
Então tá de bom tamanho, beleza. Hoje só boas notícias. Indiciamento de Bolsonaro, dos generais, Netanyahu também já está na mira da Justiça Internacional. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Isso nos faz sentir alegria em estarmos aqui trabalhando, não nos sentimos inúteis, né? As denúncias têm algum valor. Muito bom, muito bom. Chegar ao Tribunal Penal Internacional emitiu ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu e também contra o chefe do Hamas. Aí, esse assunto relacionado à guerra entre Israel e Hamas, né, B? É o tribunal, aquele penal com sede em Haia, viu, Cíntia? Que, por exemplo, já tinha pedido a prisão de Vladimir Putin quando a gente fala na guerra do leste da Europa. Agora vem esse pedido de prisão contra Benjamin Netanyahu, o premier israelense, por crimes de guerra. A corte entende que, por exemplo, Israel estaria usando o alimento como arma de guerra, né? Isso porque vem realizando, desde o início do conflito contra o Hamas, há 1 ano e 1 mês, um cerco contra o enclave palestino, limitando a entrada de alimentos, medicamentos, água e fontes de energia. Esse mandado de prisão não vem só para Netanyahu, mas também para o ex-ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, que foi demitido recentemente por Netanyahu do governo, e para 3 líderes do Hamas, todo mundo por crime de guerra. Acontece que esses 3 líderes do Hamas que receberam esse mandado de prisão foram mortos pelo exército israelense nos últimos meses ali, durante esse conflito. Na prática, o Netanyahu não deve ser preso. Isso se ele não sair de seu país. Mas, se o Netanyahu ou o ex-ministro da Defesa israelense, que também recebeu esse pedido, se eles viajarem para qualquer um dos países que atendam à jurisdição do TPI, o Tribunal Penal Internacional, aí na prática, esse país para qual ele viajou deve prender o primeiro-ministro de Israel. Então, por exemplo, o Brasil tem essa jurisdição. Se o Netanyahu viajar para cá, teoricamente o Brasil deveria prendê-lo. É mais ou menos aquela discussão que a gente estava... Por isso que eu citei o Vladimir Putin, que a gente acompanhou nos últimos dias, sobre a vinda ou não de Putin para o G20 no Rio de Janeiro, né? Porque se o Putin tivesse vindo para o Rio para participar da cúpula do G20, teoricamente o Brasil deveria prendê-lo. E foi justamente por isso que o governo da Rússia decidiu não enviar o presidente para participar dessa reunião. Então, é mais uma demonstração de que Netanyahu está ficando cada vez mais isolado no cenário internacional e agora enfrentando esse mandado de prisão. Mas se ele permanecer em Israel, que não atende à jurisdição do TPI, ele não corre o risco de ser preso, pelo menos por enquanto. Sim. O cerco se fechando cada vez mais contra o Benjamin Netanyahu, né, o responsável lá por Israel. Obrigada, Beatriz Ferretti, pelas informações com a gente, viu? Bom trabalho para você, querida, aí ao longo do dia. E por falar em assassino, estamos falando de Netanyahu, vamos agora falar de Bolsonaro. Não vou. Vou colocar a Kari, que ela fala melhor do que eu sobre o Bolsonaro. Ela sabe classificá-lo muito melhor que eu. É insuperável. Eu digo grande, vocês dizem dia. Bolsonaro acabou de ser indiciado pela Polícia Federal, pela trama golpista, e chegou a hora de colocar esse vagabundo, esse bandido, para apodrecer na cadeia, que é o lugar dele, sem anistia, para Bolsonaro e todos aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, que hoje é o início da perda de sono de Bolsonaro e que ele vai se tremer até chegar o dia que a Polícia Federal vai dar 3 batidinhas na porta e nesse dia o Brasil vai comemorar. Atenção, notícia de última hora. Jair Mentiroso Bolsonaro acaba de ser indiciado, juntamente com ele, o Braga Neto, General Heleno, Ramagem e mais 30 e tantos que participaram junto com ele lá naquele desgoverno, tá? A Polícia Federal já encerrou os inquéritos e, portanto, tá aí a notícia para vocês. Mais um crime que Jair Mentiroso Bolsonaro vai ter que responder e desta vez, presta atenção, não vai ter saída para ele, tá, gente? Porque esse indiciamento, repetindo, esse indiciamento trata-se da tentativa de golpe, tá? Que foi descoberto agora nessa semana. Portanto, Jair Mentiroso Bolsonaro está com os passos cada vez mais perto da entrada da cela que ele ocupará por muitos e muitos anos. E com a graça de Deus, nós vamos se livrar desse bolsonarismo, dessa direita extremista, golpista e terrorista, gente. Glória a Deus. A justiça tarda, mas não falha.
Receba, Jair mentiroso, a papuda te espera e chupa que a cana é doce. Olá, plantonistas, tudo bem? Bolsonaro se entregou. E para você entender o porquê ele se entregou, assista o vídeo. Vocês ainda não ouviram falar o que nós vamos contar para vocês aqui. Bolsonaro disse que tudo o que ele fez foi dentro das 4 linhas. Inclusive quando ele pensou declarar estado de sítio. Acontece que o estado de sítio ele precisa de prerrogativas para ser instaurado. E isso nós vamos explicar para vocês e vamos mostrar como ele se contradisse no discurso dele. Quer dizer que ele queria decretar o estado de sítio a priori, sem necessidade. Você vai ver por quê. Então, primeiro, vamos entender o que é o estado de sítio, só para ficar bem claro, beleza? O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Segunda, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Dito isso, vocês viram que ele não tinha motivos para decretar o estado de sítio? Não havia guerra, nenhuma agressão estrangeira. Se nós nos pautarmos a comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa, não havia nada acontecendo para que esse estado de sítio fosse decretado. Aí que está a contradição e aí que está o pulo do gato, que vocês vão ter que entender. Como que um presidente que está à frente do seu país, um país pacífico, que não está acontecendo absolutamente nada, pensa no estado de sítio? Como é que ele foi pensar no estado de sítio antes de haver uma comoção social? O que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, ou prestes a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República da Defesa, dá mais de 20 pessoas. Na fala, ele diz de algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Não existe isso na Constituição. Quer dizer, Bolsonaro, o Messias, o profeta, estava percebendo que algo ia acontecer. O que ia acontecer? Era a explosão do aeroporto. As pessoas nos quartéis, gatos pingados, porque não representava a totalidade da população, não representava sequer a maioria, porque nós ganhamos a eleição, nós votamos no Lula, e eles estavam esperando isso, as explosões nos aeroportos, para culpar a esquerda e então decretar estado de defesa, estado de sítio, uma GLO. Acontece que, graças a Deus, o caminhão cheio de combustível e explosivos foi interceptado. E com isso, ele não teve desculpa para decretar uma GLO. O estopim era o caminhão bomba. Esse era o estopim para a decretação da GLO. Como a população, a turma deles, os gatos pingados, os gados pingados já estavam na rua, quer dizer, seria fácil começar aquele efeito dominó, pancada atrás de pancada e todo mundo começando a quebrar tudo. Era isso que eles esperavam. Em 8 de janeiro, eles também esperavam que o Lula decretasse a GLO, porque os golpistas estariam à frente. Acontece que não foi decretada a GLO. Os planos deles foram todos frustrados. Sabe aqueles planos do Cebolinha? Infalíveis. Eu tenho um plano infalível para acabar com a Mônica? Foi o que aconteceu. Em meio a essas turbulências todas, eles sequestrariam Alexandre de Moraes e atribuiriam aquilo a um estado de calamidade pública que está incontrolável. Precisamos decretar estado de sítio. Foi isso. E Bolsonaro não teve apoio da totalidade das Forças Armadas, apenas de alguns bandidos. Vocês podem ver nas falas desses sujeitos que são pessoas pequenas, são pessoas asquerosas, são seres desprezíveis. Então Bolsonaro diz que estado de sítio
é algo constitucional. É constitucional, sim, desde que haja uma prerrogativa anterior que o justifique. Mas o estado de sítio não justificado é ilegal. Assim como você, para poder dizer que a pessoa matou alguém em legítima defesa, essa legítima defesa precisa estar caracterizada. Quer dizer, o cara estava desarmado, você atirou nele, ele morreu, mas foi em legítima defesa. Mas eu achei que ele estava armado. Mas ele colocou a mão no bolso, onde só tinha uma carteira. E eles queriam legitimar o estado de sítio. E para legitimar esse estado de sítio, eles iam matar as pessoas em pleno Natal lá no aeroporto. Pessoas inocentes, pessoas como eu, você, como a população em geral, que ia visitar os seus pais, que ia visitar seus filhos, que ia passar junto com as famílias que estavam de viagem. E eles iam matar essas pessoas. Eles iriam matar essas pessoas por um projeto de poder. Porque você escuta nas falas desses militares que eles não têm um projeto de país. Eles não sabem nem o que cerca o gerenciamento de um país. Eles não sabem nada. Eles apenas tinham um projeto de poder. Ascender o poder, mandar, gritar, bater, espernear, que nem o Bolsonaro fazia com a imprensa. Vocês perceberam que agora, ultimamente, ele não xinga mais a imprensa? É um santo. Mas ele já estava por cima da carniça, xingava todo mundo, soltava impropérios, falava que a jornalista queria dar o furo. Isso é uma projeção também dele, né? Ele mesmo é que ele se projetava nela. E por Deus que não houve o golpe, porque eles estavam articulando tudo de uma tal maneira, eles iriam culpar a esquerda, eles iam sumir com Alexandre de Moraes, eles fariam coisas terríveis. A essa hora nós não estaríamos conversando, vocês não saberiam o que realmente aconteceu hoje. Nós não estaríamos aqui, o canal não estaria mais ativo, eles iriam destruir as pessoas que estão mostrando a realidade para vocês. Quando o Bolsonaro fala que pensou, sim, num estado de sítio e nada estava acontecendo, mas ele coloca a frase de que mas poderia vir a acontecer algo que poderia vir a acontecer, quer dizer, ele já sabia o que ia acontecer, ele se entregou. Tudo que iria acontecer, tudo que foi frustrado pela polícia, era o que iria acontecer. E ele estava pronto para decretar esse estado de sítio. Então Bolsonaro, o visionário, Bolsonaro, o profeta, Bolsonaro, o novo Nostradamus, sabia que algo iria acontecer. E no caso, quem sabe, uma explosão no aeroporto. Assassino, bandido, calhorda, não gosta do seu povo, quer o seu povo morto. Isso se mostrou na pandemia e agora fica mais claro ainda, que ele mata quem precisar para galgar o seu projeto de poder. Bolsominions, vocês colocaram essa coisa lá. Acreditem na esquerda. Comecem a nos olhar com mais carinho. Vocês não sabem nada de política. E vou dizer uma para vocês. Eu vou numa oficina mecânica, eu não discuto com o mecânico. Pergunto com humildade, porque é algo que eu não entendo. É o ofício dele. Ele é o profissional. Ele domina. Assim como eu vou no dentista, eu não falo com arrogância com o dentista. Eu questiono, eu pergunto, eu me informo. Ele é o profissional que estudou. Bolsonaristas, vocês nunca entraram em contato com a política de verdade. Vocês ainda são marinheiros de primeira viagem, têm muito a aprender. Escutem-nos. Escutem outros canais. Escutem também o pessoal da direita. Aprendam a pensar. Não fiquem na bolha. Fujam da bolha. O Bolsonaro já está falando para o pessoal não assistir televisão, não ler jornais, não buscar informações, só buscar na rede deles. Por quê? Eles não querem que vocês vejam a verdade. Quem quer o bem, eu digo para vocês, busquem sim canais de direita, de esquerda, até os bolsonaristas, mas vejam todos. Olhem a amplitude, olhem globalmente. Jamais se restringam,
Jamais fiquem na bolha. Isso é um conselho de quem quer o bem de vocês, o bem da informação verídica, verdadeira. Quando o sujeito fala para vocês só buscar informação nos canais deles, eles são sujos, eles não querem que vocês questionem, porque as provas são muitas e vão desmascará-los e vai ser feio demais, feio demais. Nós ainda não entramos em contato com 1% do que o Alexandre de Moraes já sabe. Nós temos apenas uma sorte. O Bolsonaro é tão burro que ele mesmo se entrega, os planos deles dão errado. Essa é a nossa sorte. Agora a gente ironizou a questão do Bolsonaro querer ser um visionário, né? Safado, né? Mas nós temos uma visionária aqui. Então assista ao próximo vídeo e vejam alguém visionária de verdade. Abraço. Das pessoas mais pobres. Todo mundo indo para Disneyland, pegar doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. O que está em jogo é um investimento em obras para garantir a convivência com a seca no semiárido. Tem uma luz acesa mais na tua casa, por favor, apague. Se puder tomar um banho frio, é muito mais saudável. Conquistas importantes para as mulheres, os negros e as populações LGBT estarão comprometidas pela submissão a princípio ultraconservador. Vocês não acham que homossexual é terrível, mas nem por isso que acusa homossexual. A traição, as agressões verbais e a violência do preconceito me assombraram. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, empatada ou com câncer, de qualquer maneira. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. O que está em jogo no processo do impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas. Queremos voto impresso em 22. O que está em jogo são as conquistas, os ganhos da população, das pessoas mais pobres. Eu fui a primeira pessoa a chegar no quartel-general do Exército na fatídica noite do dia 8 de janeiro. Assim que eu entrei, eu argumentei com o comandante do Exército a necessidade de desmontar imediatamente o acampamento e prender todo mundo. E perguntei a ele: o senhor não concorda, general? E ele de pronto me respondeu: não, o senhor tem que entender que o Brasil está dividido. E para eu desmontar o acampamento, vocês têm que devolver os ônibus que a PRF apreendeu. Pessoal, naquele momento, quando eu vi o comandante do Exército argumentando, saindo na defesa de pessoas que tinham cometido crimes, eu compreendi que a gente estava diante de uma grave crise institucional. Não foi apenas uma manifestação. No Brasil, graças a Deus, todo mundo é livre para votar em quem quiser. Você pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro. O que você não pode é tentar dar um golpe de Estado. Você não pode entrar em campo e, porque perdeu a partida, tentar matar o juiz. Pessoal, parabéns ao trabalho exemplar da Polícia Federal, técnico, profissional, e viva a democracia brasileira. Uma excelente sexta-feira para todo mundo, muita luz para todo mundo. Bom dia, pessoal. Presta atenção nessa frase. Interventor, nós temos experiência em lidar com manifestações. Nós não enfrentamos manifestantes comuns. Nós enfrentamos homens treinados, com equipamentos, com tática de combate e conhecimento do campo de batalha. Eu ouvi isso, pessoal, de policiais militares do Distrito Federal que enfrentaram aquela turba do dia 8 de janeiro. E essa ação da Polícia Federal de hoje só confirma o que eu ouvi dos policiais militares que foram feridos aqui em Brasília defendendo os poderes no dia 8. O que aconteceu não foi um passeio no parque, foi gravíssimo e só comprova que existia um plano para matar o presidente Lula, para matar o presidente Alckmin, para matar o ministro Alexandre de Moraes e para dar um golpe, mais um golpe na democracia brasileira. É inaceitável que isso tenha acontecido e todos os responsáveis, inclusive os conspiradores, precisam responder, precisam ser responsabilizados e ir para a cadeia para nunca mais isso acontecer. Boa tarde, pessoal. Olha, essa semana o Carrefour começou um boicote à carne brasileira na França. Agora, uma outra rede
francesa também anuncia boicote aos produtos brasileiros na França. O que está por trás disso, pessoal, é a incapacidade dos produtores franceses de competirem com os produtores brasileiros, que têm mercados que lideram o mercado mundial. O Carrefour lidera boicote ao Brasil na França, mas quer estar aqui no Brasil, com uma rede de supermercados imensa, para colher o nosso dinheiro. Do Brasil, eles querem o nosso dinheiro, mas boicotam, não querem comprar os nossos produtos para vender na França. Então, na hora que você for fazer compras, lembre disso. Tem várias redes aqui no Brasil de empresários brasileiros, supermercados de empresários brasileiros que compram produtos brasileiros e que valorizam o Brasil. Pense nisso. O Carrefour e o Atacadão são franceses que estão liderando boicote ao Brasil na Europa. Que as teclas do jornal Cidade. Então, Cidade, para de chorar. Você não está reparando que nem o Silas Malafaia tem força mais para fazer alguma coisa? A popularidade do bolsonarismo está caindo, o bolsonarismo está acabando. Ficar falando que o trabalho do Alexandre de Moraes tá errado, ficar falando que tem uma coisa errada, que o trabalho é peça de ficção para perseguir o Bolsonaro, para tentar colocar mais pessoas na frente do STF para se explodirem, é uma tentativa que não vai dar certo. Nós estamos aqui na padaria Escola Dom Paulo Evaristo Artes, na casa de oração do povo da rua, onde todos os dias é feito o pão que é partilhado com os irmãos e as irmãs em situação de rua. Esse pão é feito com amor e com carinho, são mais de 20 receitas diferentes. Esse pão nunca é comercializado, ele sempre é doado e partilhado. Ajude também a que esse pão chegue para todos. E como dizia Gustavo Gutierrez, o primeiro passo da espiritualidade é partilhar o pão. Pessoal, o pacote do Haddad abalou as estruturas hoje à noite. Queridos brasileiros, queridas brasileiras, boa noite. Nos últimos meses, trabalhamos intensamente para elaborar um conjunto de propostas que reafirmam nosso compromisso com um Brasil mais justo e eficiente. Bem, então um vídeo rápido aqui com as primeiras análises, tá? Primeira coisa, o governo foi rebelde, digamos assim. O governo não seguiu a ordem que o mercado deu. Tá? O que era a ordem no mercado? A ordem estava sintetizada naquele relatório do Itaú que saiu na semana passada, que o ajuste deveria ser o quê? Pelo menos 60 bilhões de reais de corte de gasto, mas onde que deveria ser esse corte? Ele deveria ser em cima da aposentadoria dos trabalhadores, que é a questão da vinculação do salário mínimo ao reajuste das aposentadorias. Então, 70% das aposentadorias do Brasil são baseadas em um salário mínimo. O que eles querem é que você possa reajustar o salário mínimo para quem está na ativa, para quem está trabalhando, e o aposentado que recebe um salário mínimo não ter esse reajuste. Tá? E não só o aposentado, porque na verdade todos os benefícios da Previdência Social, seja o BPC, seja tudo ali vinculado ao auxílio-doença, tudo vinculado ao salário mínimo. Então eles queriam desvincular o INSS do reajuste do salário mínimo. Isso era a primeira coisa. E a segunda coisa era reformar esses pisos constitucionais de gasto com saúde e educação. Ou seja, hoje é vinculado ao percentual da receita, né? 18% e 15% da receita líquida do Brasil. E eles queriam, resumidamente, pessoal, é o seguinte, é gastar menos com saúde e educação. Então, a ordem do mercado era que o ajuste fosse de 60 bilhões em cima desses dois pontos. Então, como eu disse, o governo foi bastante rebelde, deixou de lado ali aquele prognóstico do mercado financeiro e fez um pacote, eu diria até um pacote bastante progressista, no sentido de cobrar mais tributos de quem tem muito dinheiro e cobrar menos de quem tem menos dinheiro. Bem, inclusive veio uma medida ali de renúncia fiscal, que é cumprir aquela promessa do Lula, da campanha de 2022, que o Bolsonaro fez lá em 2018 e não cumpriu, tá? E eles vieram agora com isso de cumprir essa medida de que quem ganha menos de 5 mil reais não vai pagar imposto de renda. Agora, pessoal, eu vou dar uma opinião assim realista de quem acompanha já há bastante tempo a política no Brasil, as discussões no Congresso, acompanha isso diariamente. E eu digo que o governo não vai conseguir resolver a questão do descontrole da cotação do dólar e o impacto que isso está tendo na inflação. Ou seja, ele não vai resolver o problema que gerou essa discussão toda do corte de gastos. Por quê? Porque o governo, isso foi no cerne da questão, né? O governo foi onde mora a desigualdade social. Ou seja, cobrar sobre lucros e dividendos, né? Tá querendo cobrar 10% sobre lucros e dividendos. Pessoal, a elite de verdade do país, quem manda no país,
Tá? Esse pessoal que recebe, por mês, 10 milhões em distribuição de lucros e dividendos, 100 milhões de reais por mês em distribuição de lucros e dividendos, eles não pagam R$1 de imposto de renda, porque é isento, é totalmente isento. Então, o país foi todo construído, desde lá do Brasil colônia, foi todo construído para servir essas pessoas. O sistema tributário brasileiro ele foi todo construído para isso. A pessoa tem lá um iate que tem motor, ou seja, poderia pagar o IPVA, e ela não paga R$1 de IPVA. E aí um sujeito que tem um Onix velho paga IPVA. Um sujeito que comprou lá, um brasileiro, hein? Comprou o jato privado mais caro do mundo esse ano agora. É o Gulfstream G700. Um brasileiro comprou e pagou 450 milhões de reais nesse jato. E ele não vai pagar R$1 de IPVA. Agora, um cara aí que tem um Paliozinho, 2014, 2013, tá lá pagando IPVA. Tá? Então, o Brasil ele é todo construído dessa forma. E aí, deixa eu contar um segredo pra vocês, tá? A elite, inclusive, adora essas questões de cota, de não sei o quê, porque eles descobriram que é o seguinte, olha, a gente não gasta R$1 nisso aí. A gente, com isso, tem um discurso de que a gente se preocupa com a questão da desigualdade social, as desigualdades históricas e tal, não sei o quê. E, enquanto isso, tá lá o miserável se estapeando lá com o pobre plus, por causa de uma vaguinha ali num curso de graduação, por causa de um empreguinho público ali, 5 mil reais por mês, que seja 10 mil reais por mês e tal. Eles não estão nem aí pra ir, inclusive os filhos dessas pessoas nem estudar no Brasil, estudam em faculdade particular no exterior. Então, assim, a elite mesmo, quem tem dinheiro mesmo, a elite de verdade do país, ela não tá nem aí pra isso. Por isso que essas coisas passaram no Congresso. Agora, o Haddad, o Lula, ousaram a colocar, a atacar o cerne, o coração do sistema da desigualdade social do Brasil, que é essa questão do lucros e dividendos serem isentos, tá? O sujeito poder ter ali uma renda de 100 milhões de reais por mês e não pagar R$1 de imposto. Então, isso aí incomodou, machucou, tá? Gente muito poderosa. Eu temo o que vai acontecer, pelo que vai acontecer amanhã no mercado financeiro, no dólar, na cotação do dólar, na inflação, porque vai ser uma coisa violenta. Não podia, né, ter tocado esse assunto é intocável, porque é ali que está o coração da desigualdade social do Brasil. E você não pode encostar nisso. E aí o Lula e o Haddad ousaram a encostar. E aí vai ter a retaliação, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.